A partir de agora, na Alternativa, Falando Nisso, o podcast da 102. Um bate-papo descontraído sobre os mais diversos assuntos. Acompanhe! Olá, estamos iniciando mais uma edição do podcast Falando Nisso, podcast da 102, o podcast da Alternativa FM, que vai ao ar toda quinta-feira aqui na Alternativa FM, sempre com oferecimento especial da Avelino Braganholo S.A. e também do Mercado Marini, os nossos parceiros do podcast Falando Nisso. E hoje, com muita alegria, estamos recebendo o Gustavo, ele que é especialista em inovação, educação e desenvolvimento regional. Gustavo, que é coordenador do Inovo Noesc e também atua no Centro de Inovação de Xanxerê, da AMAI, e é professor de empreendedorismo e inovação. Ele é empreendedor, agente de inovação da região da AMAI pelo programa SC Mais Inovação, é vice-coordenador do Núcleo de Tecnologia da ASICS e também é professor da Escolinha de Xadrez da Prefeitura de Xanxerê. Inclusive, o nosso colega Marcinho disse que era para mim trazer um tabuleiro de xadrez aqui para tentar aprender um pouquinho com ele, mas não, hoje eu não trouxe aqui, vai ficar para a próxima. Já vou deixar aqui esse desafio. Gustavo, seja bem-vindo à Alternativa FM, ao podcast Falando Nisso. Boa tarde, Wagner, obrigado pela oportunidade. É sempre bom a gente compartilhar conhecimento, bate-papo, estimular, inspirar, né? Um dos propósitos meus é estimular as pessoas a pensar melhor, a se desenvolverem, né? Então, já tive empresas de software e tal, e confesso que o que me brilha o olho é realmente inspirar pessoas, e por isso eu mudei a carreira para esse ramo que hoje eu estou, que é na área de educação empreendedora, né? E não deixa de ser também um negócio, e estou muito feliz. E o xadrez, sim, eu acho que é bacana a gente marcar um dia só para falar disso, tá? Eu tenho alguns produtos, inclusive, que eu uso xadrez como analogia, né? O xadrez faz parte da minha vida aí há mais de 30 anos, né? Então, a gente tem a escolinha em Xanxerê, voluntariamente ali, para estimular e mudar um pouco a cabeça da criançada, né? Então, novamente, né, agradeço a oportunidade, e eu acho que o papo hoje é inovação, né? Oportunidades que estão acontecendo aqui na região, né? Então, eu fico bem à disposição aí para ver o que você vai me perguntar, e também trouxe já algumas e tem várias que vão acontecer, né? Ele já trouxe aqui algumas possibilidades de inovação, mas antes da gente passar para a área de inovação, antes da gente falar, né, sobre esta sua nova profissão, este novo ramo que você está vivendo, quem é o Gustavo? Conta pra gente quem que é o Gustavo, de onde que vem, onde que reside, para nós conhecer um pouquinho dele. Legal, daí para falar 2 minutos. Bom, tu já me falou a parte profissional, né? Acho que isso não cabe repetir muito, mas hoje eu estou de coordenador de inovação da Universidade da UNOESC, né, Xanxerê, que é um novo desafio, assim, para a universidade. Então, hoje você pode ter a empresa dentro da universidade, né, e a gente estimular o empreendedorismo em todos os cursos, e, enfim, né, fazer com que as pessoas criem negócio. O Gustavo, né, é tão difícil a gente falar da gente. Eu sou natural de Chapecó, né, tenho 41 anos, eu vim para Xanxerê, né, faz 5 anos que eu moro ali, né? Minha esposa é daqui, a família dela. E a gente se mudou numa época que eu estava mudando essa questão da carreira, né? Tinha recém vendido a empresa, que ainda existe em Chapecó, e estava indo para essa área de educação. Então, o incrível, Wagner, é que eu não conhecia ninguém em Xanxerê, né? E aí é importante falar que a gente precisa, hoje, talvez um dos grandes ensinamentos, enfim, né? Que eu gosto de tentar compartilhar é network, né? Você conhecer gente. Então, hoje dá para dizer que 5 anos depois a gente conhece um pouco de pessoas aí na região, e aí acaba se vindo oportunidades, né? Então, a minha carreira inteira foi focada no empreendedorismo, né? Eu tive empresa, já trabalhei na área industrial, mas eu gosto muito dessa questão realmente de inspirar pessoas a desenvolver projetos, né, se encontrar, assim, no sentido de melhorar a vida delas, né? Às vezes elas têm um potencial que nem elas acreditam. Eu acho que o meu lance é esse, sabe? Então, se pudesse resumir, quem é o Gustavo? É o cara que tenta inspirar e fazer com que as pessoas encontrem o melhor delas. Eu acho que, para resumir, hoje essa é a minha fase, né?
Sou pai da Liz, né? Tem 4 meses, agora sou pai, é uma experiência incrível. Papai, né? Fresco. Papai fresco, todo mundo fala isso, né? Então, assim, eu acho que eu tô numa melhor fase, né? Eu brinco que outro dia no carro, nós indo para um evento em Joaçaba, aí a colega que estava junto disse, você... eu queria alcançar o sucesso. E eu falei, cara, eu acredito que eu já alcancei, sabe? E ela disse, eu nunca ouvi alguém falar isso. E eu acho que isso depende de cada um, né? E eu vejo que hoje eu tô numa fase, assim, tá muito legal, né? A parte do que eu tô fazendo, de como tá a minha vida, né? Então, eu acho que a gente também tem que retribuir, né, com a comunidade, né? Então, eu gosto de fazer isso. Acho que isso é o resumo meu, assim. É difícil, né? Como é difícil quando a gente fala da gente, né? Mas, em resumo, assim, as pessoas podem contar comigo, né? Eu sempre fui muito colaborativo, né? E também crítico. Acho que quando a gente tem que puxar a orelha das pessoas, e como também tem muita gente que puxa a nossa, a gente também faz. Né? Então, as pessoas podem contar comigo aí, seguir eu no Instagram, enfim, tem muita gente que pergunta. Tenho cases, como eu te falei, Wagner, se nós ficar aí, a gente vai conversando. Tenho cases de pessoas que iam se mudar da região e fazer coisas meio aleatórias, assim, que talvez não tinham muito futuro. A gente procura manter essas pessoas, dar uma visão de futuro, dar oportunidade, né? Então, eu vejo que esse é o meu lance mesmo. Acho que eu me descobri nessa questão, né? Espero ter respondido a pergunta. Com certeza. E quando a gente fala em inovação, inclusive até a gente comentava com o Marcinho, surge algumas dúvidas do pessoal, né? Muita gente ainda não pensa em tecnologia, porque acha que é distante, acha que a inovação, talvez eles tenham um pensamento errado do que seja. Confundem muitas vezes. Sim. E na sua visão, o que é inovação e o que você diria, né? Falaria para essas pessoas sobre inovação? Boa pergunta. Então, realmente tem essa confusão, né? A inovação ela é muito associada à tecnologia e não necessariamente é isso, tá? São duas palavras totalmente diferentes, né? O conceito para mim de inovação, existe o conceito lá clássico, né? Que inovação é algo que você faz melhor do que existe e que gera resultado e que seja economicamente viável, né? Então, esse seria o conceito básico, né? Por exemplo, se eu criar algo para melhorar esse microfone, mas ele não ser possível vender na sociedade, as pessoas não conseguirem comprar, isso é uma invenção. Então, tu vê já a diferença de invenção. Então, geralmente, as inovações começam com uma invenção. Você tem um protótipo, você tem algo ali que resolve um problema, mas que você, às vezes, vai precisar transformar aquilo economicamente viável, né? Então, para resumir, inovação é algo que eu vou fazer melhor, seja para minha empresa, né, por algum público, e que gere resultado, e resultado melhor, né? Então, por que a gente fala tanto de inovação agora? Porque a inovação é o que vai salvar as empresas, a sociedade, né? Como que antigamente a gente produzia comida e agora a gente consegue produzir para mais pessoas, né? Então, são inovações. E tecnologia vem da palavra técnica. Olha que curioso isso, né? Tecnologia não necessariamente tem que ser algo digital. E eu acho que quando a gente fala em inovação, a gente geralmente pensa em aplicativo, foguete, sei lá, né? Carro elétrico, coisas que a gente vê na mídia e ok, são inovações. Mas eu gosto de dar um exemplo de uma inovação, né? Que um pai queria que a criança escovasse melhor os dentes, tivesse autonomia, né? Então, a inovação está relacionada a um problema. E aí, esse pai, vou criar um aplicativo e tal. E, no fim, como ele conhecia as técnicas de inovação, de você criar um produto, você tem que começar de uma forma mais rápida e barata possível. Na inovação, a gente chama isso de mínimo produto viável. O que ele criou? Ele criou um joguinho num papel desenhado com 21 dias e colou na geladeira. E disse para a filha dele, se você escovar, cada dia que você escovar os dentes, eu vou botar uma estrelinha aqui e se você chegar no 21º dia, você vai ganhar alguma coisa, que ela não sabia o que era. Então, mas se ela deixar de escovar um dia, volta pro início. Por que 21 dias? Porque ela ia criar hábito. Uhum. Isso é uma inovação. Daí tu vai dizer, cara, mas é um papel com um trajeto. Sim, ele está resolvendo um problema, inclusive ele ganhou muito dinheiro com isso. Ele vendeu para colégios, então
A inovação tente não associar a tecnologia inicialmente. É claro que às vezes a tecnologia ela facilita a resolução do problema. Então, geralmente está ligado à tecnologia, mas não necessariamente é obrigatório, tá? Então, eu acho que é para todos, tá? A inovação está em tudo. A sacada de você inovar é você mudar teu pensamento, né? Eu digo que para inovar você precisa se inovar, né? Que é mudar a tua cabeça. E aí a gente inverte. A inovação não é mais olhar para a solução, mas sim olhar para os problemas. Então, todo problema é uma oportunidade. Então, o empresário que está ouvindo aqui, o agricultor, o estudante, o professor, o médico, enfim, quem estiver ouvindo, comece a olhar com os problemas do dia a dia como uma oportunidade. É assim que as grandes empresas de alta performance olham. Se você tiver um bom problema, a gente fala na área de inovação que é apaixone-se pelo problema. Então, quanto mais você conhecer o problema, aí a inovação, né, você vai encontrar soluções. E às vezes é o contrário. Eu quero ter uma ideia inovadora e eu fico olhando, vai ser um aplicativo, vai ser um software. Não, olha para um grande problema a ser resolvido. E aí esses métodos, que são essas oportunidades que eu estou trazendo, elas estão procurando grandes problemas para ser resolvidos. E dentro desses programas que você vai aprender a desenvolver uma inovação, uma solução, né? Porque tu tem que ter técnica, você tem que ter uma metodologia, né? Então é bacana isso, sabe? A partir do momento que as pessoas se desafiarem, dizem, não, a inovação é para qualquer pessoa, né? E a gente tem uns cases bem legais que eu vou contar, se tiver tempo hoje, de algumas coisas que estão rolando aqui na região, né? Que não tem nada a ver com aplicativo e tal, e eu acho que isso inspira também outros, né? Mas vamos lá, então inovação é criar algo melhor e que resolve algum problema e de uma forma que gere resultados, né? Então tem que gerar resultado, porque senão às vezes a gente resolve, mas também não gera lucro, não se sustenta, né? Ok, eu acho que falei muito, mas é isso. Muitas vezes o pessoal ele liga muito à tecnologia. Como tu disse, a tecnologia muitas das vezes vai te auxiliar, vai facilitar você criar essa inovação. Mas é coisas simples do dia a dia, como o exemplo que tu citou desse pai, né? Que precisava resolver um problema, que era a escovação dos dentes da sua filha. Então, é muito mais simples do que a gente, muitas vezes, cria um bicho de 7 cabeças para falar sobre inovação. O que a gente costuma fazer quando alguém entra num programa de inovação, ele vem não enviesar. O que é isso? Eu não vir já com o pensamento de que é um aplicativo, de que é uma máquina, de que é um remédio. Por quê? Porque senão você deixa de ver outras oportunidades. Então, a partir do momento que a gente inverte e começa a olhar para o problema, investigar ele, o quão grande ele é, o quão ele é impactante, você começa a ver outras oportunidades. E curioso que quando a gente faz isso, o empreendedor, ele começa a ver, cara, agora eu tenho dificuldade em escolher o que eu vou resolver. Então antes ele tinha poucos oportunidades e de repente ele tem várias. E aí daí tem técnicas também para você escolher, né? Para você entender. Então é bem isso aí, Wagner. Eu acho que que legal que você perguntou isso, porque assim, não tenho medo da palavra inovação, né? A partir do momento que você entender que, cara, é pegar um problema e resolver da melhor forma, pronto, né? A palavra inovação, acho que ela é bonita e tal, mas tem que tomar cuidado mesmo para não confundir, né? Que ela não é um bicho de 7 cabeças. Existem inovações que a gente fala de disruptivas, né? Que é criar a internet, criar a luz, criar o IA agora, né? Mas essas é menos de 1% das que são criadas no mundo. Geralmente você melhora algo que já existe, né? Então isso também é inovação incremental, né? Que é a palavra certinha, quando você melhora algo, né? Que já existe. E principalmente a inovação, como tu falou ali na tua apresentação, que tu teve bastante networking das pessoas, talvez a inovação é um pouco disso também. Por isso que até depois tu pode falar um pouquinho das startups, desses projetos que vocês têm aqui em Xanxerê, que basicamente é isso, né? A troca de conhecimento, porque talvez algo que é comum no meu dia a dia pode ser uma inovação para ti, ou da mesma forma, algo que é comum no seu dia a dia pode ser uma inovação para mim ou para alguém que está nos acompanhando agora, né? Legal. A gente brinca que inovação, para você ter a inovação, dificilmente você vai fazer sozinho. Praticamente, não vou dizer impossível, né?
Mas a gente brinca que inovação é esbarrar em pessoa. Tu esbarrar em pessoas que pensam como você ou até que se identificam com aquilo que você quer resolver, né? E ambientes de inovação, e aí entrando na nossa temática de hoje, como é o Centro de Inovação de Xanxerê-Amai, ele vem com essa proposta de você criar um ambiente onde as pessoas possam se esbarrar, né, entre aspas, para criar negócios. Tanto é que o conceito pitch, que não sei se você já ouviu, pitch é quando você apresenta uma ideia de negócio. Traduzindo literal é esbarrar. Porque é eu entrar no elevador, eu estou com um projeto aqui, preciso de investimento. E de repente entra um investidor no elevador. Eu tenho 30 segundos para convencer ele. Isso é um pitch. Então ele vem de esbarrar. Olha que curioso, né? Então a gente aqui em Xanxerê e região está criando esse ambiente de inovação que terá eventos praticamente todo mês, programas como esse que eu vou falar agora, que gera essa questão de você realmente conhecer outras pessoas que pensam em empreender, que têm essa vontade e que você pode ampliar, né? Eu fui com uma ideia, mas a partir do momento que eu conheço outras vai se ampliando, né? Então eu tenho 2, tá? O que está quente aqui é o programa Nascer, que é do SEBRAE, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado e da FAPESC, né, juntamente com os centros de inovação. Então, ele vai acontecer no Centro de Inovação da AMAI, né, de Xanxerê, por ser a sede da AMAI. O que é esse programa? É um programa gratuito, que a gente está falando que é praticamente uma pós-graduação em inovação, onde serão 3 meses que você cadastrou uma ideia, né, aqui está dizendo, 3 meses que você cadastra uma ideia lá no link aqui, e aí eles vão ensinar o caminho, né? Então vai ter treinamentos, você vai ter que fazer algumas entregas, vai ter que buscar informação, vai ter mentorias. Então, assim, network, muito network. Então ele é online e presencial. Então, a partir de agosto, toda quinta-feira, até início de dezembro, você vai desenvolver a ideia. E é uma competição. É para dar aquele, né, para você realmente fazer, porque o ganhador da nossa região, ele vai disputar ao estadual, com 20 outras regiões, e os 3 melhores do estado vão ganhar a subvenção econômica, que é o quê? 150 mil, 180 mil e 220 mil em premiação. Não é premiação, né? A gente não pode falar, né? É subvenção, você vai ganhar esse dinheiro para tirar o projeto do papel. Então, isso é uma oportunidade. Você cadastra o que aqui? Uma ideia, tá? É uma ideia. Aqui eu não preciso nem dizer que é aplicativo nem nada. Eu quero resolver o problema de escovar os dentes do meu filho. Pensei que pode ser um aplicativo, pode ser... Mas é dentro do programa que você vai descobrir o que é, você que vai trabalhar. Então, esse até dia 15/6. Esse aqui a gente tem, inclusive, uma missão como região de cadastrar no mínimo 30 ideias. 30 ideias. Temos 14 já e algumas em aprovação. Então, você que tem aquela ideia engavetada, né? O empresário pode cadastrar uma ideia. A gente está estimulando o empresário a cadastrar uma ideia. Por quê? Porque primeiro que você vai ter acesso à metodologia de como as grandes empresas criam um produto inovador. Então, você já vai capacitar a tua equipe. Porque daí tu pode mandar lá o gerente ou ele mesmo vai lá para aprender. Então, isso aí já é uma grande ganho, né? E aquela pessoa que tem aquela ideia, vontade de empreender, também esse é o programa. Então, é um programa desenhado para quem está com vontade de empreender, mas não sabe como. E aqui tem todo aí gratuito, tá? Outro programa que eu tenho também, que é o da UNOESC, né? A gente não pode deixar de falar da UNOESC, que ela tem 2 programas. Um que é a continuidade desse. Então, quem entrar aqui, a gente vai estar estimulando. Agora você pode continuar, né? Isso é bacana, porque aí, por mais que eu não ganhei na região, mas você pode continuar o teu projeto. E aí, a UNOESC também faz toda mentoria, tem metodologia, né? A gente tem o bloco F lá, que é junto com o Centro de Inovação, que é a pré-incubação também. Então, você vai desenvolver essa ideia. Abrir o CNPJ. Estou com a empresa começando a ter os primeiros clientes. A gente tem a incubadora. Eu estava falando com o seu Edgar que ele tem a incubadora dos pintainhos lá, né? E eu brinquei com ele. Nós temos uma incubadora de negócios. Então, uma incubadora para realmente a gente ajudar os negócios que estão iniciando a se desenvolver.
né? E aí, claro, a pré-incubação não tem custo e a incubadora tem, porque você vai ter acesso ao prédio, você vai poder usar salas para fazer treinamentos, vai poder trabalhar lá. Então é bem legal e é da MAI, tá? Isso é importantíssimo, por isso que é bacana vocês terem aberto essa oportunidade para nós, porque às vezes, por ser em Xanxerê, já acho que não tem acesso. E aqui, Wagner, vem histórias bacanas, tá? A gente já está acontecendo esse programa da UNOESC. A gente tem casos de Bom Jesus, tem um caso muito legal, a gente chama o Menino das Rosas. Até a gente falou para eles, vocês têm que trocar o nome do negócio de vocês. Eles vieram com a ideia de criar estufas de rosas, né, plantas ornamentais, né, ali em Bom Jesus. Então eles desenvolveram uma técnica que não existe, tá, para criar para cultivar. E aí o que eles tiveram sacada dentro do programa? Primeiro eles só queriam vender rosas, né? A gente foi fazendo, estimulando, vendo todo o trajeto, pesquisando o mercado, né, aplicando as técnicas aqui. Eles vão criar turismo ali. A prefeitura comprou a ideia deles, eles ganharam um prêmio da Epagre de jovem empreendedor rural. Então ele está evoluindo, inclusive hoje ele está em Olambra tendo treinamento, né? Então tu vê um case que não é tecnologia avançada, é da agricultura, mas que a gente conseguiu agregar outras coisas. Ó, turismo, agora ele também tem um projeto que a gente está fazendo junto com a universidade, que é fotoperíodo. A rosa, eu achei, e daí para mim é fascinante, porque eu vou conhecendo meio que de tudo, né? A rosa colombiana e peruana são as mais bonitas do mundo. Por quê? Porque elas ficam 15 horas no sol. E ele vai criar um sol artificial não, né? Vai expor elas à luz, aumentar e aí as rosas ficam mais bonitas. Então, olha só, daí isso a gente envolve pesquisa. Então, esse é um caso de milhares, tá? A gente tem a Abelardo Luz, um de drone, que ele vai mapeamento junto com um doutor também, que é um professor nosso. Ele vai mapear ervas daninhas e algumas situações onde que depois ele pode, esses equipamentos que pulverizam, vai pulverizar só onde... né? Então tu vê, envolve tecnologia, envolve estudo, envolve pesquisa, mas a gente tem também aqui de Ouro Verde, que é aqui do ladinho de Faxinal, as meninas da Alvorô, que também criaram, elas tinham uma granola muito boa. E aí, para elas, agora vem a questão de inovação. Para elas, vender online era uma inovação. E aí a gente adotou elas e disse assim, não, vem pro programa, vamos estudar a viabilidade, se é viável você vender online. E hoje elas já estão com o site vendendo online para regiões que elas não vendiam, né? E bem bacana, sabe? E agora elas estão evoluindo também para outros tipos de produto. Então elas aprenderam o caminho da inovação, agora elas estão por conta criando coisas, entendeu? Então a sacada de entrar num desses dois programas, ou a meu conselho é entrar nos dois, é que você aprende a criar algo, né? E então, mesmo que o primeiro não dê certo, você sabe o caminho, entendeu? E a gente percebe isso, né? Eu erro, eu tenho que errar rápido para recomeçar, né? Então, as startups, que você fez a pergunta, é bem isso, tá? A startup, ela vem com um novo... O que é startup, tá, pessoal? Startup é um nome bonitinho que vem lá do Vale do Silício, lá, mas que se resume o quê? Grupo de pessoas, então não é necessariamente uma empresa. Então é um grupo de pessoas, eu e o Wagner aqui, vamos se reunir para resolver um problema com um modelo de negócio repetível e escalável. É isso que classifica o que é uma startup. Ou seja, para ser mais fácil, tá, de entender. Se nós queremos resolver o problema do pão, eu quero ter o pão toda manhã, 6 horas da manhã na minha mesa. Resolver, né, esse problema. Eu tenho que ir numa padaria. Se você for pensar, vou criar uma padaria. Só que a padaria vai atender o quê? Uma região de 5 quilômetros, 10 quilômetros, né? Como que uma pessoa que pensa como uma startup vai resolver esse problema? Ela vai criar um delivery. Ela vai criar um clube de assinatura de pão. Ou vai ser uma plataforma que conecta a padaria mais perto de você. Parece que tu já percebeu, né? Isso é o iFood. Então, as duas resolvem o mesmo problema. Só que a padaria tradicional vai atender uma região e ok, é um empreendimento, pode ganhar dinheiro, pode sobreviver e viver disso. Mas o startupeiro, né, o cara que pensa como inovação startup, ele vai pensar, cara, isso aqui eu posso criar uma plataforma e conectar as padarias com as pessoas no mundo inteiro.
Né, entende? Então, são formas diferentes, o que classifica uma startup é a forma diferente de resolver o problema, né? Ela pensa nessas metodologias mais escaláveis, né? E, obviamente, ela traz muita inovação junto, né? Que também, então, startup é isso. Então, tudo que tu faz quando você participa de um programa desse, você começa a pensar como uma startup, cara. De novo, voltamos ao problema. A resolver problemas de forma diferente. Então, eu começo a olhar a ótica sempre do problema. E aí, eu crio soluções diferentes, né? Eu posso, daí, testar tipos de soluções diferentes, né? Então, basicamente, essas duas oportunidades estão abertas, mas a grande oportunidade é você, né, se conectar ao centro de inovação de Xanxerê e região, porque não só essas, como outros, né, eventos de inovação vão acontecer, né? Em agosto, setembro e outubro a gente já tem eventos programados e são abertos ao público, né? É da região e tem um que é da temática do agro, outra temática de tendências de inovação. E em outubro a gente tem uma feira daí de inovação, né? Então, em breve a gente vai usar mais o canal de vocês aqui da Alternativa para divulgar esses eventos, né? Então, vejam que aquela pessoa que diz assim, cara, não sei como desenvolver um produto, aqui tá as oportunidades de forma gratuita, né? Acessível e perto de você, né? Então... É bem simples, na verdade, mas que pode trazer algo magnífico, né, para as pessoas. Como você falou, a inovação das meninas ali de Ouro Verde, né? Algo simples para muitas pessoas, mas para elas era algo que estava precisando talvez de um empurrãozinho, de que nem você falou, inovação muitas vezes é bastante pesquisa para você achar diversas soluções para o problema que você tem. Ver que é um erro, dá para você dizer um erro comum e é normal isso. A gente, vamos pegar o caso delas ali, elas podiam sair investindo no site e tal, tá, mas como que tem que ser esse site? Quem são meus concorrentes, né? Tipo, nos métodos a gente começa a estudar, cara, se você sair gastando tempo e dinheiro, é como se tu fosse entrar numa sala escura e tu não saber quem tá lá dentro, né? Se você não pesquisar antes, então... A metodologia, ela traz muito isso, você validar, né? A gente fala validação, você começar a entender etapas, processo em etapas, né? Geralmente o gestor, ele tem a ideia, né? As pessoas têm a ideia, elas já querem buscar gastar a solução. Eu já peguei aí casos de já ter gasto 200, 300 mil num aplicativo que não resolvia problema nenhum. Por quê? Porque não foi feito as etapas de pesquisa, né, as etapas anteriores de olhar para o mercado, de você achar o diferencial competitivo, de você achar onde você vai ser melhor, porque com certeza alguém está resolvendo aquele problema e de alguma forma. Então eu tenho que entender quem é e, né, e também quem está sofrendo aquele problema, daqui a pouco eu tentar criar algo maior. Então esses programas, eles vêm para você economizar tempo e dinheiro no desenvolvimento de produto. Claro que tem que ter mais paciência, né? Às vezes a gente quer... é processo, né? Um filho não demora 9 meses para nascer, é a mesma coisa no negócio, né? Tu tem um tempo para construir a pesquisa, porque o que a pesquisa faz, né? Essa metodologia? Ela basicamente vai reduzir risco, né? E em muitos casos, e quase na maioria, tá, Wagner? Você invalida. O objetivo do programa é dizer assim, ó, tu tá errado, ó, cara, desiste logo antes que tu perca tempo e dinheiro. E aí, se tu conseguir superar esses obstáculos, opa, então aqui temos algo bom, sabe? Então, às vezes é um banho de água fria para muita gente. Tem gente teimosa, e os teimosos a gente vê que daí, cara, ó, tu vai, né, tipo, tu tá indo para um caminho que a gente tá vendo que pode dar errado aqui, né? Então, basicamente, os programas, eles reduzem risco, né? Eles te dão mais clareza do que você tem que fazer. Eles também desenvolvem a inovação em si, né? O diferencial competitivo, que é por que as pessoas vão me comprar e não do meu concorrente, né? Então, eu acho que essa é a grande sacada, sabe? É onde a gente mais vê o aprendizado, assim. Nossa, eu não sabia que para criar um produto também não era tão difícil assim, porque também a gente acha que é muito difícil. E hoje, na era das IA, cara, é impressionante como você consegue testar algumas coisas de forma super barata, né? Comparado com antigamente, né? Que a gente chama de mínimo produto viável. Basicamente, é você vender um produto que você não tem.
né, em alguns casos. Você vende uma expectativa e aí se a pessoa falar que te compra, opa, agora sim eu vou desenvolver. A própria Microsoft, né, os computadores, ele vendeu para Intel antes mesmo de ter. Daí ele teve que entregar, né, mas também tem que entregar, prometeu, tem que entregar. Então é fascinante, sabe? Depois que tu entende o caminho. E a gente tem outros eventos, tá? Vai ter em julho um que é em 54 horas, provavelmente a gente vai vir divulgar também. Em um final de semana você faz o que esse aqui a gente faz em 3 e esse a gente faz em 6. Tem até um que é em 54 horas. É insanidade, assim, mas é muito mais para curiosidade, para tu entender o método. Mas já vi empresa surgir de negócios assim, tá? Então, como o Bento falou antes, é reunir gente e criar desafio, e essas pessoas, se elas têm a vontade, elas vão construir, entendeu? E a inovação, ela é uma área muito ampla, né? Nossa. É muito ampla. Ó, já deu meia hora de conversa e a gente está apenas no começo dela, né? Sim. E você citou muito sobre a região da AMAI, né? Perfeito. E muitas das pessoas talvez nem sabem que existe, né, esse centro de inovação em Xanxerê. Exato. Porque principalmente aqui a região da AMAI, ela é vista bastante pelo agronegócio, bastante comércio, né? E dentro da AMAI agora está vindo essa implementação, né? Talvez essa mudança de pensamento das próprias pessoas, porque principalmente dentro do agro tem muita inovação que não é, digamos, totalmente tecnologia, né? E o que está mudando aqui para que a AMAI também comece a ser vista, né, como uma região inovadora? E além de ser vista como essa região inovadora, como que funciona esse ecossistema de inovação dentro da AMAI? Que é você que carrega por todos os municípios aqui, então, né? Para a gente responder ela, a gente vai voltar um pouquinho só para contar o contexto, né? Realmente o Centro de Inovação de Xanxerê, AMAI, ele é muito novo, tá? Há 3 anos atrás, a região da AMAI não era reconhecida como inovadora para a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. Ou seja, o Estado olhava para a região da AMAI e disse, cara, eles não estão credenciados para inovar. Meio que uma burocracia era. E aí os programas iam para onde? Chapecó. Então, tudo é para Chapecó, só que pense, Chapecó, ok, né, é legal, só que aí, olha o tamanho, era de Joaçaba, um pouco depois de Joaçaba até São Miguel, Chapecó absorvia tudo. Então, o que acontecia? Nesse nascer aqui, nós tínhamos 30 vagas para o oeste inteiro, é muito pouco, cara. Então, visto isso, a gente olhou, por que a região da AMAI não é reconhecida? Precisa criar um centro de inovação. Então, houve uma mobilização dos empresários, da universidade e do poder público. A gente chama de tríplice hélice. Você tem que ter essas 3 unidas para criar um ecossistema de inovação. Tá? Agora já tem 4 hélices, 5 hélices. Bom, mas as 3 básicas é o ensino, o setor produtivo e o setor público. Juntos, conversando. Então, o Centro de Inovação ele tem um CNPJ que é comandado por esses 3 entes, né? E aí, ok, conseguimos burocraticamente credenciar a rede de centros do Estado, e aí o Nascer veio. Tipo, esse programa é Mas agora tá vindo o mobiliário da ciência e tecnologia. Eles falaram, cara, a gente precisa da infraestrutura para a região poder. Então vai vir mais de 1,5 milhão do governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, para mobiliar o prédio para você ter mais condições, né? Computadores, você ter cowork para que as pessoas possam ir lá trabalhar, se reunir, fazer treinamento e tudo mais. Então esse dinheiro nós estamos na expectativa desde setembro. Então a história é essa, tá? Nós somos o mais novo centro de inovação reconhecido no estado de Santa Catarina. Os outros já estão há 15 anos, cara. Tipo, o Chapecó tá... em torno aí de 10, 15 anos recebendo dinheiro, programas, né, incentivos. E aí o que estava acontecendo? Nós formávamos essa galera e eles iam para Chapecó, ok, porque lá tinha mais condições. Então esse movimento do Centro de Inovação de Xanxerê AMAI foi por causa disso. Quando a gente perdeu, a gente fala entre aspas, né, perdeu uma startup para Chapecó. E aí os empresários chegaram e falaram, cara, mas como que esses caras estão indo para Chapecó? Eu disse, olha, nós não temos uma incubadora, nós não temos um centro de inovação. E aí se criou todo esse movimento, só para vocês entenderem o contexto. E agora o governo disse, bom, vocês pediram, tá aqui, agora vocês têm que cumprir. Por isso que a gente precisa ter, agora, fazer essa propaganda, de fazer com que as pessoas conheçam, para que elas participem, porque senão também o governo pode tirar de nós. Cara, ó,
coloquei o programa Nascer 30 ideias e foi cadastrado 10, né? Não vou dar mais para vocês, entendeu? Então, a gente precisa se organizar como comunidade, né? Ecossistema. E aí, não pode ficar só em Xanxerê isso. Por isso que a gente está aqui em Faxinal, né? A gente fez um evento semana passada que teve gente de Abelardo Luz, Ponte Serrado, praticamente todas as cidades da região, para falar justamente isso, galera. Nós temos que pegar junto e futuramente sair de Xanxerê, né? Isso terão braços, né? Tipo Ponte Serrada, Abelardo Luz, a gente já está vendo alguns outros pontos de ter uma sala, outros ambientes de apoio que amplia o Centro de Inovação. O Centro de Inovação ele não é um prédio, tá? Ele é um conceito, né? Ele é um reconhecimento de que a gente tem uma região inovadora. Então, vejo que, só para te explicar, então realmente é muito novo isso, tá? Talvez é uma das primeiras rádios que a gente está falando sobre Centro de Inovação, né? Até então se falava de programas de inovação, não. Centro é onde, como já diz o nome, né? Onde vai centralizar coisas. E qual que é o objetivo dele? Conectar, tá? Então, por exemplo, vou dar vários exemplos que isso pode acontecer. Então, eu sou um empreendedor iniciante, eu tenho uma ideia, quero sair do CLT, quero criar o meu negócio. Onde é que eu vou? Cara, vai lá no Centro de Inovação. Nós vamos olhar, vamos dizer, cara, tu pode participar do Nascer, tu pode participar do Inova, tu pode participar, sei lá, de uma outra incubadora que pode ser que tenha já alguma coisa em Faxinal, em outros lugares, e a gente não está sabendo. Mas a gente quer mapear tudo essas oportunidades para quando a pessoa ir lá, a gente direcionar. Basicamente, o centro, esse é o papel dele. Eu sou uma mãe que está trazendo um filho que está com 16 anos, tá com que quer saber o que fazer, né? Escolher a área da... Nós temos que saber dar o direcionamento. Vai ter o programa Jovens Líder, vai ter o programa SC Games. Ele gosta de fabricar games, vai vir um programa exclusivo para centros de inovação. Então, vai ter muita coisa legal, sabe? Então, o objetivo do centro é ir até as empresas, instituições, prefeituras, cidades e ouvir o que eles têm, mapear tudo isso, para quando alguém nos procurar, a gente saber direcionar. Seja uma criança de 9 anos de idade ou um idoso de 100 anos de idade, a gente tem que ter direcionamento para eles, entendeu? Voltados a empreendedorismo, inovação e criatividade, tá? Então, é isso que a gente está fazendo esse mapeamento, né? Tanto é que o Marcinho aqui, vou falar, ele é o nosso ponta de lança aqui em Faxinal. Agora a gente está desenvolvendo outras pessoas aqui. Por quê? Quando surge um programa como esse, só Marcinho, divulga aí, cara, me ajuda aí, porque o centro ainda precisa mais pessoas, né? Tem as meninas de Abelardo, tem os guri lá de São Domingos, tem o pessoal aqui de Ponte Serrada. Então, a gente começou a mapear pessoas que vão facilitar a gente regionalizar, e o governo adorou isso, porque geralmente, Xanxerê, cara, não, aqui, Abelardo Luz, tem que cadastrar 5 ideias no Nascer, fulano, consegue 2, 3 ideias. E aí, cara, a gente consegue ir aonde a gente não ia antes, né? Então, só para entender o contexto, né? E realmente a gente tem um grande desafio de fazer isso aparecer. Para você ter uma ideia, nós não temos site, não temos Instagram, não temos nada. Porque tá vindo tudo agora. Então, nós estamos meio que ainda... A gente só tem o lugar lá. Quer no Bloco F da Universidade, né? No ESC Xanxerê. Né? Então, ainda a gente... É uma pena, né? Que eu não posso divulgar aqui, não tem um WhatsApp, mas... cara, vai lá ou, né, entra no Inova no ESC. Para essas pessoas que você perguntar, eles vão saber o que é o Centro de Inovação, né? Então, quando tiver, a gente vai fazer uma grande inauguração, né? Ele nem foi inaugurado, mas as coisas já estão acontecendo. Você vê como é que é meio que nem uma startup. Nós já temos o produto antes mesmo de lançar ele, né? Então, só para contextualizar, né, como que surgiu isso. E agora a gente está tendo direto a visita do governo do estado aqui, né, olhando para nós e também cabe nós se reunir como comunidade e dizer, cara, a gente precisa disso, né? E a gente está fazendo isso, o agro, né, a gente está procurando reunir o pessoal do agro e dizer, cara, o que se falta aqui? É estrada, né, desde tudo, é conectividade, né? O ano passado a gente criou, para tu ter uma noção, Wagner, a gente criou as melhores leis de inovação nos 14 municípios da MAI. Eu visitei a prefeitura tem algumas ainda que faltam, né?
por uma teimosia aí, já dizendo, né, de alguns jurídicos, falta de entendimento, precisa melhor, né? Mas a gente tem 10 cidades, as 5 melhores leis aprovadas. Hoje, se tu tiver uma ideia para a prefeitura, a gente tem uma lei específica chamada Sandbox, que é bem interessante, que você pode testar algo novo numa prefeitura, coisa que antes era impossível, né? Tipo, sei lá, um cortador de grama que corta grama sozinho, o prefeito vai dizer, cara, não sei se eu vou comprar esse negocinho. Cara, mas tu tem uma lei que me permite deixar você testar aí uma semana, daí você vê se é viável e ali naquela rua ali vê se fica bom, né? Então, lei de conectividade, né? Então, esse é o papel do governo, né? Ele dá condições regulamentares. O papel da universidade dá a pesquisa, a formação de talentos. E o papel do setor produtivo é criar as inovações e, né, gerar investimento, né, e tudo mais, né? Então, tá aí, né? Além das oportunidades, é importante que você se conecte, que você entenda, né, como buscar isso, né? Então, tá aí. Eu acho que respondi, né, que o Centro de Inovação é o grande desafio nosso. Então, nós ganhamos o filho, aí agora nós temos que fazer ele crescer, cara, senão o governo tira de nós, né? Com certeza. O bom é que a região AMAI, de certa forma, ela é unida. E principalmente quando se fala em inovação, que é algo que está muito presente no nosso dia a dia de hoje. Até você citou um exemplo, as IAs. As IAs estão vindo bastante para cá, mas eu tenho que saber como usar elas. E esse centro de inovação, ele vai ajudar muito, né? Muitas vezes as pessoas, digamos, olha para esse folder do Nascer, acha que é apenas um evento que vai ter e vai ser passageiro. Mas não, né? É algo que faz parte do centro de inovação, um prédio que está em desenvolvimento, se vai vir essa verba do governo para investir lá, para ter à disposição das pessoas que realmente querem desenvolver, né, suas tecnologias, o seu empreendimento, a sua empresa, é algo concreto, né? E desenvolvimento pessoal, principalmente também, né? Treinamento de colaboradores, de você, né? Então, assim, é algo que realmente vai... O programa Nascer é um programa. A ideia é que no site, né, quando a gente tem um calendário lá, que, por exemplo, dia 22 de agosto já tem toda uma semana de inovação dentro do centro, voltado ao agro. A gente vai divulgar, né? Vai vir esses folders. A gente tem dia 23, de julho, a gente tem um evento de final de semana de inovação, que é o SW, né? Nós temos também, em setembro, vai ter o X-Lab, que é através da SICS de Xanxerê, junto com o Inova no ESC, que vão criar todo um negócio. Nós estamos trazendo um palestrante nível nacional, que vai dar justamente isso aí que você falou. Porque isso é uma preocupação, tá? Como é que eu uso essas tecnologias? Para onde que está indo? De que forma palpável o empreendedor, né? Aluno, professor, etc. Para onde está indo a tecnologia? Como eu me beneficio? Como que eu aproveito essas oportunidades? Então, a gente vai ter em setembro uma palestra focada nisso. Então, a gente está olhando para essas demandas. E cabe ao centro, obviamente, ele não inventa nada, ele vai buscar instituições como o Sebrae. Tu vê, ele não cria sozinho, né? Ele precisa da UNESC, ele precisa, né, das rádios, ele precisa da própria AMAI como instituição, né? De vários entes aí para poder rodar, né? Então, a gente tem programas, porque assim, ó, por exemplo, o Senac em Xanxerê, ele promove o jovem programador. O jovem programador... cara, incentivo para mão de obra para inovação. Hoje, cara, eu já fui em dentista que o cara tem um programador contratado, porque os programas lá são tão, né? O cara tem um cara que entende programação dentro do negócio de odontologia, que antigamente tu pensava, cara, isso aqui, então tu entende. Então, ele está formando. Qual que é o centro? O que tem que fazer? Cara, nós temos como que podemos ampliar esse programa? Eu não vou criar um programa concorrente ao do Senac, eu quero ampliar ele, porque eu quero que o Senac esteja junto com a gente. Então, é assim que vai rolar as coisas, né? Vai ter... O Centro de Inovação, primeiro, ele tem que entender o que está acontecendo na AMAI, tanto de bom quanto de o que está faltando, e aí nós criar ações para
para realmente buscar soluções para isso aí, né? E falando em AMAI, olhando já para o futuro, como que se imagina a região da AMAI nos próximos anos, se eles continuar, né, investindo em inovação, educação e principalmente, né, no empreendedorismo? Perfeito. Nossa, que pergunta difícil de responder, né? Mas eu sou um cara sonhador, tá? E talvez esse, não sei se é bom ou é ruim para mim, né? Mas eu sonho bastante. Eu vejo que a gente está num caminho muito bom, tá? Primeiro, o agora, que eu digo, vamos lá, os próximos 4 anos, né? Talvez é um pouco mais certo. A gente está num ótimo momento de Estado, né? Não tem como não falar de política, né? Não é objetivo, mas eu digo alinhamentos de interesses, né? Seja de entes como universidades, como governo e como setor produtivo, olhando para o ecossistema. Para mim, nunca esteve tão alinhado, entendeu? E isso é muito bom, porque se você não tem alinhamento, um vai aqui, ó, vai puxar torto, a carroça vai andar, né? Nem vai andar, né? Se uma roda tiver para cada lado. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que o melhor momento é agora, dos últimos anos, pelo menos, que eu tenho visto, em termos de, nós falando aqui de inovação, né, de tal. Então, o momento é muito bom. O que a gente vai ter de desafio é manter, né, a gente ganhou, agora tem que manter. Então, eu acho que agora o grande desafio é comunicar e engajar esses entes para manter isso alinhado, né? E eu não tenho dúvida, tá, de que do jeito que tá, o que eu vejo assim, nós não temos conflitos, tá, na AMAI, como eu vejo em outras regiões. A gente estudou bastante ecossistema de inovação no mundo, tá? E o que mais impede um ecossistema, uma região de evoluir? É quando desalinha interesses. Ou às vezes pelo ego, né? A gente tem algumas coisinhas assim, mas não tem algo que, tipo, que nem tu falou, tá muito bem alinhado, ela é muito bem unida, a gente vê, é muito bem organizada, né? Então, a gente vê os resultados, né? Acho que é uma região que tem um potencial absurdo aí de crescer muito mais, né? Eu acho que a gente faz já muito com o pouco que a gente tem. Um grande desafio que a gente tem como AMAI é o concorrente nosso, né? Que é a MOSC, né? Que realmente hoje os grandes talentos estão sendo atraídos para Chapecó. Por um lado, a gente fica feliz que a gurizada está crescendo, mas por outro, a gente perde CNPJs, né? Às vezes perde CPFs, que são talentos que poderiam estar contribuindo com a região. Acho que o desafio é reter esses talentos e talvez o que a gente já está conseguindo fazer, Wagner, em alguns casos, atrair. Ser uma região tão boa que a galera diz, cara, eu vou me mudar para Faxinal, vou me mudar para Belardo, vou me mudar para Xanxerê, para Xaxim, porque lá tem as condições de qualidade de vida tão boa quanto e oportunidade. Então, as oportunidades nós estamos criando. Acho que a qualidade de vida não tem para bater com nós. Assim, eu venho de Chapecó e minha esposa diz que eu gosto mais de Xanxerê do que ela, que é de Xanxerê, né? Por a qualidade de vida, tranquilidade, segurança, porque tudo se soma, né? Então, tu vê que é uma resposta difícil, mas eu vejo que está tudo alinhado para se dar bem. Cabe nós, como pessoas, aproveitar programas como esse, né, incentivos, a gente não deixar de participar. O Murilo Mafra, que é o diretor de inovação da Ciência e Tecnologia, esteve em Xanxerê, no evento nosso, e eu falei para ele o seguinte, que sempre alguém da AMAI vai estar incomodando em algum programa deles lá, entendeu? A gente hoje se organiza para dizer assim, ó, saiu o programa Nascer. Quem que vai participar do... Nós vamos, sabe? Teve lá, por exemplo, BRD Labs, que é um programa de aceleração quando você tá já com a tua empresa acelerando, né? Nós, cara, quem aqui do ecossistema tem a condição de participar e fazer bonito nesse programa? Ah, Joãozinho, cara, é tu. Então, assim, eu falei pros caras, ó, vocês vão ver nós incomodando. Tanto é que vou te dar um resultado que isso, acho que é um desejo pessoal, mas que está sendo transmitido pra galera. O ano passado, o Noesc foi com um time pro Reúne. Reúne, que é o Reúne é a maior competição de universidades empreendedoras do Brasil. Vamos ser um pouco mais humildes, de Santa Catarina, né? Porque nos outros regiões... Então, cara, Xanxerê já vem trabalhando, e eu digo Xanxerê AMAI, já há 10 anos em inovação. E o reflexo foi ano passado. A gente reuniu um time
E foi lá uma competição entre universidades. Nós estávamos concorrendo com 14 UDESC. O UDESC tem 300 anos de 4 UFSC. Tinha gurizada que tinha ficado em terceiro nos Estados Unidos, na aeroespacial. E a gente foi lá e ganhou, cara. E eu falei isso no palco pra galera. Disse, ó, Xanxerê, ou a MAI, né? Alguém da MAI. A gente fala Xanxerê porque, né? Só porque é a cidade que representa a MAI, vamos dizer assim. Sempre vai ter alguém incomodando e esse é o resultado, né? Então, nós somos pequenos, cara. 160 mil habitantes a região inteira. Chapecó tem quase 400 mil. Né? E se somar a Mosque, sei lá, deve ser milhões. Então, tu vê, a gente tá do lado de um Golias. Mas, mesmo assim, né, a gente tem um potencial muito grande, tá? Então, eu acho que as pessoas têm que acreditar mais na região onde elas estão, porque as oportunidades estão aí. Claro, tem que buscar, tá? Reclamar comigo, eu puxo a orelha, tá? Acho que a gente não pode... Tem coisa para melhorar, sempre tem, né? Mas a gente tá numa região boa de morar, com oportunidades, né, cara? E cabe a gente buscar e fazer, sabe? Então, eu acho que nos próximos 10 anos eu investiria na MAI, tá? Com certeza. Gustavo, a gente vê o brilho no teu olho quando você fala de inovação, quando você fala do Centro de Tecnologia e Inovação. E eu quero agradecer por você ter compartilhado um pouquinho, né, do teu conhecimento aqui com a gente sobre a inovação que está tomando conta, não somente da nossa região, mas, digamos, agora que está começando a chegar aqui na nossa região, algo que com certeza vai fazer a diferença e a gente convida, né? Convida os empresários, os jovens, os estudantes, os comerciantes, empreendedores a conhecer um pouquinho mais, a conversar, a convidar o Gustavo, né, para tomar um café e ter essa conversa. Hoje foi apenas um resumo aqui, né, do que com certeza tem muitas outras áreas que a gente poderia estar falando sobre inovação aqui, mas desde já eu quero agradecer você por ter dedicado esse momento, esse tempo, né, de vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Nós que agradecemos, né, agradecer você, Wagner, o Marcinho, o senhor Edgar aí pela oportunidade, dizer que a UNOESC, né, está sempre à disposição com todos os produtos e serviços que ela vem oferecendo para a comunidade, né. E também os programas do centro, né? Que falam com 2 chapéus, né? Agora falando de centro também, né? Onde a gente também está sempre ouvindo e tentando auxiliar, né? No levar o melhor para a demanda que vai vir, né? Então, eu acho que esse é o grande momento mesmo. E nós só temos a agradecer aí a oportunidade. Acho que teremos vários momentos juntos aí. Inclusive do xadrez, né? Eu não vou esquecer, tá? E fico à disposição, tá? Então, conte conosco, né? Acesse lá o Inova UNOESC, né? Pode chamar, dizer, eu vi lá na rádio, quero saber mais, ou o programa nascer.com.br, tá, galera? Que são meios para você começar a se conectar ao ecossistema de inovação e conhecer gente, né? E eu acho que essa é a grande sacada para você mudar, né? Às vezes a situação que você está, eu quero mudar, eu acho que a primeira, talvez a última frase aí que eu diga se tu quer mudar, você tem que querer mudar, tá? Não é dizer, eu quero. Não, então eu vou mudar e aí buscar, né? Mudar, e eu acho que as condições estão aí e a gente está aqui para ajudar. Só antes da gente finalizar, quem quer tomar um cafezinho e conversar com o Gustavo sobre inovação, como é que faz para entrar em contato contigo? Beleza. É Gustavo Danski. Agora, um polaco meio italianado. Não sei, vamos ter que soletrar aí, né? No Instagram, tá? Acho que me chama no Instagram que é mais fácil, né? A gente vai deixar marcado também depois. Lá no Instagram do podcast, falando nisso, vai estar marcado também. Então tá aí, inclusive o do Inova também, se puder colocar o programa Nascer. Então, são os 3, eu tô no meio aí. A gente não tem ainda nada do Centro de Inovação de Publicidade, mas com certeza, falando conosco, a gente vai fazer essas conexões, tá? Então, obrigado, Wagner, novamente, e tamo junto. Isso aí, conversamos então hoje um pouquinho sobre inovação. Com certeza vamos voltar muitas outras oportunidades para falar sobre isso e também sobre o xadrez, né? Aprender um pouquinho mais. E você que acompanhou até este momento, muito obrigado pela sua audiência em mais um episódio do podcast Falando Nisso, sempre no oferecimento da Avelino Braganholo, papel e embalagens, e também do Mercado Marini de Passos Maia, apresentando a você toda quinta-feira ao meio-dia
meio-dia o podcast Falando Nisso, e também tem o canal do YouTube para você se inscrever, para você lembrar sempre de colocar o sininho ali para você receber a notificação na quinta-feira de meio-dia, para você acompanhar e também compartilhar com outras pessoas que você deseja o link deste episódio, que vai ficar salvo no nosso canal do YouTube. Para você, um forte abraço e até o próximo episódio. Acabamos de apresentar Falando Nisso, o podcast da 102.